Questão número 9 do capítulo 2. Numa rodovia de mão dupla, um carro encontra-se 15 metros atrás de um caminhão, distância entre pontos médios, ambos trafegando a 80 km por hora. O carro tem uma aceleração máxima de 3 metros por segundo ao quadrado. O motorista deseja passar o caminhão e voltar para sua mão, 15 metros adiante do caminhão. No momento em que começa a ultrapassagem, avista um carro que vem vindo em sentido oposto, também a 80 km por hora. A que distância mínima precisa estar do outro carro para que a ultrapassagem seja segura? Okay? Então, questão número 9 nos diz que existe um carro, que eu representei aqui, um carro com velocidade de 80 km por hora, que a gente está representando o ponto médio desse carro, visto que é uma distância considerada grande em relação ao comprimento do carro, a gente trata ele por um ponto, pelo seu ponto médio. Então aqui nós temos o primeiro carro, uma velocidade V, se deslocando nessa rodovia. A via é de mão dupla, ou seja, do lado de cada via os carros seguem no sentido positivo de X, e do lado de lá da via o carro segue no sentido negativo de X. Então esse carro está a uma velocidade V e à frente dele tem um caminhão representado por esse ponto aqui, que também está a uma mesma velocidade V. O carro pretende ultrapassar o caminhão. Para ultrapassar o caminhão nessa via de mão dupla, ele vai precisar fazer a manobra de ultrapassagem, ou seja, ele vai ter que jogar na contramão o carro, vai ter que percorrer uma determinada distância para chegar no caminhão. Essa distância ele afirma que é 15 metros, ou seja, aqui, daqui do carro até o caminhão, 15 metros, e ele vai ultrapassar o caminhão, vai percorrer mais 15 metros e vai retornar para sua própria mão, ok? Só que no sentido oposto, na outra mão da via, tem um carro vindo com a mesma velocidade V, só que no sentido contrário, certo? Então, a pergunta é a seguinte: qual a distância que o carro 1, eu vou chamar esse aqui de carro 1, vou colocar aqui carro 1, tem que estar do carro 2, sabendo que a aceleração máxima do carro 1, que eu vou botar como A1, é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, sabendo que a aceleração do carro 1 é 3 metros por segundo ao quadrado, com a distância que ele tem que estar desse carro 2 para que a ultrapassagem seja segura, ou seja, ele vai percorrer 15 metros, depois mais 15 metros, voltar para a mão dele, sem que eles colidam, ou seja, no intervalo de tempo que ele percorrer essa distância, o carro 2 vai percorrer também uma distância. Então nós queremos saber qual seria essa distância, certo? Então, primeiramente, a gente sabe que a velocidade aqui, essa velocidade V, é 80 km por hora. Os três veículos estão se locomovendo com 80 km por hora. Só que esses 80 km por hora, ele é 80 km por hora para um observador externo, certo? Um observador que está à beira da rodovia, por exemplo. Ele vê essa situação acontecendo, então ele vai ver o carro com 80 km por hora. Só que essa não é a melhor forma de resolver essa questão. A melhor forma de resolver essa questão é determinar um referencial, mudar o referencial, tirar o referencial do observador externo, que ele vai ver os carros a essa velocidade,
e colocar o referencial num dos carros, por exemplo, no caminhão, por exemplo, ou no carro 1 ou no carro 2. Aí fica por critério. Aqui a gente vai usar o referencial do carro 1, certo? Como se o carro 1 fosse o referencial estivesse no carro 1. Então aqui no carro 1 eu vou colocar aqui como se ele fosse o referencial inercial, certo? Como se ele está se locomovendo a princípio com velocidade constante, mesmo depois ele acelerando, a gente vai considerar ele como se fosse o referencial. Então o referencial ele está se locomovendo com velocidade v, ok? Então, se ele está se locomovendo com velocidade v, o observador que esteja nesse referencial, ele vai observar o caminhão com velocidade, qual velocidade? Velocidade zero, certo? Então, no referencial aqui, ó, no referencial do carro 1, certo? Ele vai observar o caminhão, então aqui eu vou botar V do caminhão. Para observar a velocidade do caminhão como se fosse a velocidade zero, ok? E a velocidade do carro 2, vou botar aqui como V2. Ele vai observar, ele está vendo, ele de dentro do carro, para ele o caminhão está parado. Já o carro 2, ele vai ver o carro 2 com o dobro da velocidade que ele realmente tem, certo? Porque o carro 2 está vindo no sentido oposto. Então, ele vai ver o carro 2 se movendo a 160 km por hora. Por quê? A velocidade é 80 km por hora, ele está se locomovendo a 80, mas como ele está observando pelo referencial do carro, um observador dentro do carro, ele vai ver o carro 2 com o dobro da velocidade real, certo? Com a velocidade dele mais a velocidade do carro 2. Aqui eu vou colocar um adendo aqui, V2, velocidade, vou colocar esse V2, vou colocar V2' aqui, porque é a velocidade no referencial linha aqui, por exemplo, aqui é o X', certo? Referencial linha. V2 linha é igual a V2 mais V1, ok? Só para lembrar aí. Agora é o seguinte, sabendo que a velocidade do caminhão é zero, a velocidade do carro 2 é 160 km, a gente consegue calcular o tempo que o carro 1 vai realizar a ultrapassagem, certo? Então, a ultrapassagem aqui, ela deve percorrer uma distância de 30 metros, vou chamar essa distância de X de ultrapassagem, XU, ok? Então, XU vai ser igual a 30 metros, que é o espaço que ele deve percorrer no referencial X', ok? Ele vai percorrer 30 metros, por quê? Porque ele vai ter que tirar a distância dele com o caminhão, depois passar mais 30 metros do caminhão. Nesse referencial o caminhão tem velocidade zero, ok? Então por isso eu vou poder calcular dessa forma, vou poder dizer que essa distância da ultrapassagem é igual a 30 metros. Se eu usasse o referencial do observador externo, essa distância não seria 30 metros, porque o carro estaria a 80 km por hora, seria uma distância bem maior que 30 metros, ok? Então, no referencial do carro 1, a distância de ultrapassagem é apenas 30 metros, ok? Distância de ultrapassagem, agora eu quero descobrir o tempo. Qual o tempo de ultrapassagem? Vou chamar de T, sendo que a velocidade inicial do carro V0', que eu vou chamar, é igual a 0 km por hora, e a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, fazendo esse cálculo aqui,
a gente vai usar, isso aqui é um movimento uniformemente variado. Nós vamos usar a fórmula do espaço percorrido, né? X igual a x0 mais v0t mais meio de AT2. A distância percorrida, nós sabemos, 30 metros, que é o XU. 30 metros. A distância x0, o espaço inicial x0, eu vou considerar como zero, imaginando que o carro ele está na origem desse referencial linha. A velocidade V0, a gente sabe que é zero, que é o V0 linha aqui, vezes t dá zero, mais meio de A, que é 3, vezes o tempo ao quadrado. Logo, esse tempo ao quadrado vai ser igual a 30, certo? Vezes 2 sobre 3. Isso aqui é igual a 20. Logo, t ao quadrado, t vai ser igual a raiz de 20. Ok? Consequentemente, o tempo aí vai ser, vamos fazer aqui o cálculo desse tempo, 4,47 segundos. Ok? Então esse aqui é o tempo que o carro vai realizar a ultrapassagem. Certo? Então, ele desenvolvendo com a aceleração máxima o carro, ele vai precisar de 4,47 segundos para realizar a ultrapassagem. Lembrando que a ultrapassagem, ele vai sair do ponto que ele está e vai percorrer 30 metros, certo? E vai completar a ultrapassagem. Agora nesse intervalo de tempo, nós precisamos saber, em relação ao carro 2, nesse referencial, quanto que o carro 2 vai se mover, ok? Quanto que o carro 2, qual o espaço que ele vai percorrer nesse intervalo de tempo aqui. Lembrando que a gente quer saber a distância entre o carro 1 e o carro 2 no início da manobra de ultrapassagem, ok? E nesse intervalo de tempo aqui, o carro 2 vai sofrer um deslocamento, ok? E nós queremos saber essa distância, certo? Que somada com a distância que o carro 1 percorreu na ultrapassagem, somada essa distância, nós vamos ter o valor da distância entre os dois carros no início da ultrapassagem, no início da manobra, certo? Então, eu vou chamar esse espaço percorrido de x2, certo? Esse x2 vai ser o espaço percorrido pelo veículo 2 em 4,47 segundos. x2, lembrando que esse aqui, como o carro 2 se locomove com movimento uniforme, certo? Ele não acelera, ele está na mesma velocidade, movimento uniforme. x2 vai ser igual a velocidade do carro 2 no referencial linha, velocidade 2 no referencial linha, multiplicado pelo tempo. Logo, esse x2 vai ser igual a velocidade 2, 160 km por hora, só que nós vamos transformar isso para metros por segundo. Então, nós vamos ter que dividir esse valor de 160 por 3,6. Então, x2 vai dar 198,76 metros, ok? Isso quer dizer que no intervalo de 4,47 segundos, o carro 2 percorre
198,76 metros, certo? Então, no momento em que esse carro 2 ele parte do seu ponto inicial lá, da distância inicial, até no tempo zero, até 4,47 segundos, ele percorre 198,76. Então, quando ele atinge 198,76 metros de deslocamento, ele está na mesma posição em que o carro 1, no momento que ele termina a ultrapassagem. Então, para eu saber a distância D do carro 1 para o carro 2, no início da ultrapassagem, eu vou ter que somar x2 mais a distância de ultrapassagem, que é 30 metros. Então, esse D vai ser igual a 198,76 mais o valor de 30 metros, certo? Então, 198,76 mais 30, esse valor vai dar, aproximando aí, 229 metros. Ok? Então, essa é a resposta da questão número 9. Se ela te ajudou de alguma forma, peço que você avalie o vídeo. Se tiver alguma sugestão em referência a essa resolução, deixe aí no comentário, ok? Eu te agradeço. Até uma próxima.